Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões de português para agente comunitário de saúde. Na primeira questão, nós temos o assunto dígrafo, né? Então, vamos aqui, ó. Assinale a alternativa cuja palavra não apresente dígrafo. Item A, rainha. Item B, procissão. Item C, especialistas. Item D, acesso. E item E, testemunho. Para quem não lembra quais são os dígrafos, vamos dar uma relembrada aqui rapidinha. Se você não tem anotado no seu material, já aproveita e escreve aí no seu caderninho de português. Ó, dígrafos, nós temos os consonantais e os vocálicos. Os consonantais, eles se dividem em dois, os que não se separam e os que separam. Como assim? Veja só, nós temos, por exemplo, a palavra aqui, ó, chave. Quando eu vou separar a sílaba de chave, o C e o H, eles ficam na mesma sílaba, eles não separam. Quando eu escrevo a palavra ninho, né, eu vou separar a sílaba, ele fica dessa forma, ó, ninho. O N e o H, eles não separam. Já que nas que se separam, o exemplo do RR, na palavra carro, o R fica numa sílaba e o outro R em outra. Por exemplo, aqui SC, quando eu escrevo a palavra nascer, o S fica numa sílaba e o C fica em outra, tá? Então, cuidado quando a questão for para separar a sílaba. E os dígrafos vocálicos? Aqui, ó, nós temos as vogais seguidas de M ou N. Como assim, ó? Um exemplo, quando eu escrevo a palavra tambor, algumas pessoas erram achando que esse M e esse B formam um encontro consonantal, mas não é, tá? Cuidado. Aqui, ó, é como se eu escrevesse dessa forma, ó, tambor. Esse M, ele vai nasalizar a letra A. É como se tivesse um tio. Outro exemplo, quando eu escrevo a palavra ó, pintor. Esse N e esse T não é um encontro consonantal. Esse N, ele vai nasalizar o I. É como se eu escrevesse com um tio em cima do I, ó, pintor, tá? Então, cuidado com essa diferença. Muita gente erra isso aqui achando que é um encontro consonantal, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. A questão está pedindo a palavra que não, cuidado, porque aqui não apresenta dígrafo. Então, vamos aqui, ó, rainha. Nós temos aqui um NH. NH é um dígrafo, então a gente não vai marcar porque a gente quer o que não é. Item B, procissão. Nós temos aqui o SS, que é um dígrafo. Temos aqui um PR, que é um encontro consonantal. Mas como nós temos o SS, que é um dígrafo, a gente não marca. No item C, especialistas, nós temos aqui, ó, SP e ST. Então, aqui nós temos dois encontros consonantais. Então, é o nosso gabarito, letra C. No item D, nós temos SS, que é dígrafo. Em testemunho, nós temos aqui o ST, que é um encontro consonantal. Mas temos aqui o NH, que é um dígrafo. Então, de fato, o nosso gabarito, item C, não tem nenhum dígrafo na palavra especialistas. Próxima questão, das palavras abaixo, a que possui o mesmo número de letras e fonemas é vermelho, harpa, refúgio ou fixo. Então, vamos lá, aqui, ó. Em vermelho, vermelho. Aqui você tem que ter cuidado, porque nós temos o dígrafo LH. Então, no dígrafo, ele vai contar como um único som. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, aliás, 8 letras, porém, 7 fonemas, tá? Ó, separando aqui tudinho, ó, o LH fica como um único som. Então, 7 fonemas. Em harpa, o H e o A, eles têm um único som. É como se você escrevesse apenas assim, harpa. O H não vai fazer diferença nenhuma no som. Então, vai ficar aqui, ó, 5 letras e 4 fonemas. Em refúgio, você vai ouvir o som de todas as letras. Refúgio. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras e 7 fonemas. Você vai ouvir o som de todas as letras. Em fixo, é como se fosse assim, fi. Agora, o X, ó, ele tem o som. Cuidado, né? O X, ele tem o som de 2 letras. É como se tivesse escrito fi, que sou, né? Com um K ou com um S. Um K e um S. Então, nós temos aqui, ó, 4 letras. Porém, 5
Aliás, deixa eu ajeitar o 5 aqui, né? 5 fonemas. Quando acontece isso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, nós temos um dífono, tá? O que é o dífono? Uma letra, no caso X, com o som de duas. No caso, o K ou S, tá? É como táxi também. Quando a gente escreve aqui, ó, táxi, o X, ele tem um som também de KS. Então, aqui nós temos um dífono, tá? Então, nosso gabarito aqui é o item C, porque a questão pede, né, o que tem o mesmo número de letras e fonemas, tá? Então, vamos agora para a próxima questão. Assinalar a alternativa cuja palavra é acentuada pelo mesmo motivo que antídoto. Então, vamos aqui revisar a sílaba tônica. Ó, nós temos as proparoxítonas, onde a antepenúltima é a mais forte. Por exemplo, na palavra médico, o mé é a antepenúltima sílaba e é a mais forte. Lembrando que toda proparoxítona é acentuada, tá? Uma paroxítona, onde a penúltima é a mais forte. Por exemplo, a palavra camelo. Aqui o ME é a sílaba mais forte, então nós temos uma paroxítona. E como exemplo aqui da última, nós temos a palavra café. Aqui o fé é a sílaba mais forte, né? Então é uma oxítona, beleza? Então, voltando aqui para a questão, ó, nós temos a palavra antídoto, né? Que é a palavra que a questão quer que a gente encontre outra igual. Então, aqui em antídoto, a mais forte é o ti, é a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Lembrando que toda proparoxítona é acentuada, né? Tá aqui o acentozinho do ti no i. Então, vamos aqui, ó, o item A, além. Aqui nós temos uma oxítona, pois a sílaba mais forte é o lém. No item B, a sílaba mais forte é o si, é a do meio, né? Então, é paroxítona. Paroxítona. A sílaba mais forte é a penúltima. Em órgão, a sílaba mais forte é o or. Nós temos também uma paroxítona. E no item D, que é o que sobrou, obviamente é o nosso gabarito, elástica, na sílaba las, né? É a mais forte, é a antepenúltima. Nós temos aqui uma proparoxítona, assim como antídoto. Então, aqui é o nosso gabarito de fato, tá? Vamos agora para a próxima questão. Considerando-se a relação de antonímia entre as palavras de ambas as colunas, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, a questão aqui, ó, está considerando a relação de antonímia. O que é antonímia? É o antônimo. O sinônimo é semelhante, né? Igual, parecido. E antonímia é o antônimo, o contrário, o oposto. Então, a gente vai procurar o oposto dessas palavras que a questão trouxe: prolixo, espezinhar e viabilizar. Prolixo, ele dá uma ideia de algo muito extenso, muito demorado, alongado. Por exemplo, uma pessoa prolixa é quando ela vai falar algo que poderia ser rápido, mas ela usa palavras excessivas, aí acaba ficando uma coisa muito extensa. Então, a gente está procurando o antônimo. Qual é o antônimo de prolixo? É conciso, uma coisa mais rápida, mais curta, mais simples. É conciso, uma coisa concisa. Então, aqui nós temos o número 1 em conciso, tá? O antônimo de prolixo, conciso. No segundo, espezinhar. Quando a gente fala espezinhar, você dá uma ideia de humilhação, né? Quando você trata mal alguém, humilha essa pessoa. Então, o oposto disso é quando você valoriza, quando você glorifica, quando você honra. Então, aqui nós temos o número 2. Sobrou aqui pra gente, obviamente, o número 3, né? Que é impedir. Então, viabilizar é quando você ajuda alguém, quando você facilita de alguma forma, né? Você viabiliza algo. E o contrário disso é impedir, né? Se você está dificultando, você está impedindo alguém de realizar alguma coisa. Então, nosso gabarito aqui é o item B. A resposta, né, ficou na ordem 3, 2, 1. Nós temos uma questão aqui de ambiguidade, né? Há recurso da ambiguidade em. O que é a ambiguidade? É quando você pode interpretar de mais de uma forma, quando fica dúvida no que realmente a frase quer dizer. Então, vamos aqui, ó, no item A. Ela chegou atrasada mais uma vez ao trabalho. Aqui não tem dúvida nenhuma. A pessoa chegou atrasada mais de uma vez ao trabalho, ponto. No item B, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Aqui também não tem dúvida. A questão, né, o item está bem claro. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio,
não tem outra interpretação. No item C, ela esteve ocupada durante toda a tarde. Pronto, ela esteve ocupada toda a tarde, não tem dúvidas contra isso, né? Não tem uma outra forma de interpretar esse item. Mas no item D, diz assim, ó, Maria encontrou a dona da loja com sua irmã. Aqui, nessa frase, gera uma dúvida no sentido aqui, ó, de quem é que estava com a irmã? Era a Maria ou a dona da loja? A Maria encontrou a dona da loja com sua irmã. A Maria estava com a irmã dela e encontrou a dona da loja, ou a Maria encontrou a dona da loja e a dona da loja estava junto com a irmã. Quem é que estava com a irmã? A Maria ou a dona da loja? Então, aqui eu tenho um recurso de ambiguidade, tá? Isso aqui gera uma dúvida, você não sabe quem é que estava com a irmã. Então, o nosso gabarito é o item D. A frase que apresenta emprego correto do sinal indicativo de crase é: essa questão, ela trouxe nome de lugares, São Paulo, Brasília, Bahia e Portugal. Então, um macetezinho para resolver essa questão aqui, ó, você vai usar o vou, a, volto, da. Então, vamos aqui, como é que é isso? O item A, ela foi a São Paulo. Quando eu digo vou a São Paulo, dá certo, né? Agora a volta, volto da São Paulo, não, fica estranho, né? É volto de São Paulo, volto de São Paulo. Então, não tem crase. No item B, ele trouxe Brasília, porém aqui nós temos a crase antes do pronome indefinido, né? Pronome não, artigo, tá? Antes de artigo indefinido, não tem crase. Então, aqui também tá errado, ó. Artigo indefinido, uma, uns e umas. Em regra, não tem crase, tá? Então, o item B tá fora. Item C, vou à Bahia ainda este ano. Quando eu digo, ó, vou à Bahia, beleza, volto da Bahia, né? Se eu digo volto da Bahia, se aqui deu certo o da, ó, volto da Bahia, então tem crase, o gabarito é o item C. E no item D, ó, deverei ir a Portugal, então vou a Portugal. Agora a volta, volto da Portugal, não combina. Aqui é volto de Portugal, certo? Então, não tem crase no item D. Então, você tem que saber todos os casos de crase proibida. Mas, quando se tratar de nome de lugar, você pode usar esse macetezinho do vou a, volto da. Se der certo com o da, tem crase. Agora, se for um de, não tem crase, tá bom, pessoal? Próxima questão, há emprego do pronome átomo como próclise em. Item A, faça-me o favor de não chegar atrasado para a reunião. Item B, ontem eu vi no teatro. Item C, convém dar-lhes o aviso agora mesmo. E item D, conformar-nos-emos com a situação. Essa é uma questão de colocação pronominal. Aqui trata dos pronomes átonos e de próclise, né? Então, sobre os pronomes, eu tenho aqui, né, a tabelinha com os pronomes pessoais retos, átonos e tônicos. A gente vai trabalhar os oblíquos átonos, tá? Se você não tem essa tabelinha na sua apostila, no seu caderno e não sabe de cabeça, então copie isso aqui que vai te ajudar em outras questões. Pronomes pessoais oblíquos átonos, tá? Esse aqui do meio é o que a gente vai utilizar. A questão trouxe também a próclise. Então, vamos aqui, ó. O que é, para quem não lembra, a próclise, né? Ó, a próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Então, você tem que lembrar disso aqui, ó, antes do verbo. Nós temos também a mesóclise, que é no meio, e a ênclise, que é depois do verbo. A questão trouxe só próclise. Então, você pode aqui, ó, não vou lembrar quando é próclise, mesóclise, ênclise. Então, aqui na mesóclise, você vai lembrar que começa com o me de meio. Então, aqui é bem facinho, né? Meio e meio. Na próclise, você vai lembrar que é algo pré, né? Aqui, ó, PR de pré. O pré, né, ele quer dizer o quê? Anteriormente, antes, né? Anterior. Então, vem antes do verbo. E o que sobrou foi a ênclise, que é o que vem depois, né? Você também pode lembrar da seguinte forma. Por exemplo, aqui a próclise começa com a consoante, tá? E o antes começa com a vogal. Então, aqui vai ser o quê? Consoante mais vogal. Aqui começa com a vogal e o depois, a palavra depois, com a consoante. Então, vogal mais consoante.
São dicas que te ajudam a lembrar se você não souber de cabeça ou se você não tiver nenhuma técnica de estudo, né, alguma dica desse tipo, você pode fazer de uma dessas duas formas ou de alguma outra forma que você ache mais fácil. O importante é que você crie uma forma de não esquecer quando que é antes, no meio ou depois do verbo, tá bom? Então, voltando aqui para a questão no item A, faça-me o favor. Aqui no faça-me, nós temos aqui o verbo e o pronome. No item B, nós temos aqui o pronome e o verbo. No item C, nós temos aqui o verbo e o pronome. E no item D, nós temos aqui ó, o verbo, pronome, verbo. Então, a gente aprendeu o quê? Que a próclise é antes. Antes, né? O pronome antes do verbo. Antes do verbo. Em qual letra aqui, né? Em qual opção ficou o pronome antes do verbo? No item B. Nós temos aqui primeiro o pronome, depois o verbo. Pronto, então tá aqui nosso gabarito. Lembrando aqui, ó, que nós temos a palavra ontem. Ontem aqui é o quê? Um advérbio de tempo. E o advérbio, ele é fator obrigatório de próclise, tá? Então, mesmo que você não soubesse os outros itens, mas você identificou que a palavra ontem é um advérbio de tempo, você já iria marcar o item B por saber, né, que o advérbio de tempo obrigatoriamente chama o pronome para ele, chama a próclise, né? Então, você tem que estudar os casos obrigatórios de próclise, tá? Porque não é só advérbio, nós temos outras coisas também que obrigam a próclise, né? Obrigam o uso da próclise. E aqui na questão a gente trouxe como exemplo o advérbio de tempo. Um outro exemplo aqui de caso obrigatório de próclise. Palavras negativas. Por exemplo, na frase, ó, nunca lhes dizia eu. Então, nós temos aqui, ó, uma palavra, a palavra nunca, que é a palavra negativa, o lhes, que é o pronome, e o dizia, que é o verbo, né, do verbo dizer. Então, aqui, ó, essa palavra nunca, ela vai atrair o pronome lhes, tá? Então, aqui nós temos um caso obrigatório de próclise, né? Aqui é o pronome e aqui é o verbo. Não dava para colocar dizia-lhes eu, tá? Esse lhes, ele não pode ficar depois do verbo, porque nós temos aqui uma palavra negativa. Agora, vamos resolver uma questão de grafia. Assinale a alternativa que apresenta a correta grafia das palavras, considerando o sentido expresso nas sentenças. Então, aqui o item A. Houve um tempo em que as pesquisas científicas não eram tão valorizadas. Então, a gente está procurando, né, a questão aqui, o item que tem a correta grafia. No item A, a palavra houve, aqui é um houve do verbo ouvir. Só que nesse contexto, a gente está procurando o verbo haver, tá? Então, houve um tempo é com H do verbo haver e não houve com O do verbo ouvir, tá bom? No item B, pessoas de bom senso acreditam nas descobertas científicas e inovações tecnológicas. Esse censo aqui, ó, com C, é o censo do IBGE, é o censo demográfico. Aqui na questão, o bom senso é o censo com S, é o censo de pessoa sensata, tá? Então, pessoas de bom senso, né, pessoas sensatas, acreditam nas descobertas científicas. No item C, a pesquisa foi taxada pela crítica como uma das mais importantes descobertas dos últimos tempos. Aqui, ó, esse taxada com X, você vai lembrar de dinheiro, né, de imposto, de questão financeira, taxado com X. O taxado da questão aqui é com CH, é assim, ó, taxada. A pesquisa foi taxada pela crítica, né? Esse taxada com CH dá a ideia de foi caracterizada, foi julgada, né? Foi dita aí pela crítica como uma das mais importantes descobertas dos últimos tempos, tá bom? Então, cuidado que o taxado com X você vai lembrar que tem uma relação com a taxa ali do dinheiro, tá? Coisas financeiras. No item D, importante defender a ciência, pois ela traz benefícios a todos nós. Aqui, ó, nós temos a palavra traz. Esse traz aqui, você vai lembrar que está falando de atrás. Por exemplo, garoto, sai de trás dessa porta, né? Então, esse traz aqui é algo
relacionado a de trás ou atrás, certo? No caso aqui da questão, né, ó, pois ela traz benefícios, esse benefício aqui que está trazendo é com Z. Traz, que tem a ver com trazer, o verbo trazer, né? Então, traz benefícios a todos nós do verbo trazer. E o nosso gabarito é o item E, obviamente, é o item que sobrou. Nesta seção do artigo são discutidas as principais descobertas da pesquisa, né? Então, nesta seção do artigo, nesta parte aqui do artigo, nesta subdivisão do artigo, tá? Então, a seção com cedilha dá essa ideia de pedaço, né? De parte. Vamos aproveitar aqui para falar das escritas da palavra seção, né? Então, nós temos aqui, ó, seção com S no início e 2 S no meio, que indica principalmente o intervalo de tempo em que algo acontece. Um exemplo clássico que nós temos é a sessão da tarde, né? Muita gente conhece, sessão da tarde, acho que ainda tem até hoje, onde a gente assistia filme, né? Antigamente eu assistia, hoje em dia eu não tenho mais tempo para isso. Enfim, vamos lá, próxima sessão. Sessão com S no início e um cedilha aqui no meio, ó. Indica principalmente uma subdivisão ou parte de um todo, né? Que é o caso da questão que trouxe a seção do artigo. Então, nós temos aqui, ó, seção de limpeza, por exemplo, no supermercado, seção das frutas, seção de limpeza, seção dos cosméticos, né? Seções aí que são as subdivisões. E a seção que inicia com C e no meio 2 S, que indica principalmente o ato de ceder, transferir. Exemplo aqui, ó, seção de bens, né? Transferência de bens, você vai ceder os seus bens para outras pessoas. Então, nós temos aqui a seção com C e 2 S. Então, anota isso aí no seu material, né? Esse caso de seção que serve de exemplo para você resolver outras questões. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!